Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, Rei da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre os vossos olhos. Suprema Majestade, eu venho fazer uma vontade, em nome de todos, do primeiro ao último ano que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Bem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade unânime, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, bem divina vontade, desta ação que estou fazendo, e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima. Amém. Pelo fundado pela cruz do Pai que eu te amo. Vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, sensibilidade. Continuação. Aflição do orfanato. Quando, quanto ao olfato, senti aflição, por carecer completamente de tudo, o que pudesse deleitar e recrear esse sentido. Ofereci ainda isto a meu pai, em desconto de todas as ofensas que recebesse de meus irmãos relativamente a este sentido. Embora esse sentido não seja tão prejudicial, por não ser instrumento tão apto para pecar. Não obstante, prejudica também a alma, o excesso de delicadeza e de outros modos pelos quais a criatura ofende a Criador. Não explico mais detalhado, porque não és capaz de compreender isto. Digo-te, porém, que aquele que mortifica esse sentido adquire muitos méritos. A graça divina sempre o ajudará em virtude do que eu sofri e ofereci a meu Pai. Não julgues, esposa caríssima, que sofri somente a privação deste sentido, em todas as coisas que poderiam agradar-me, naturalmente, mas privei-me ainda de fluir no odor suavíssimo que exalava minha humanidade, unida ao bem, porque a força da divindade fazia com que meu corpo emitisse um suavíssimo odor, embora não fosse por todos percebido. Senti-o, todavia, minha dileta mãe, às vezes mais, outras vezes menos, conforme queria que também ela ficasse privada disto, a fim de que se mortificasse e adquirisse maior mérito. Eu, todavia, renunciei a este prazer e deleite que podia proporcionar à minha humanidade, querendo carecer completamente de toda consolação, para assim pagar os débitos de meus irmãos e satisfazer a divina justiça, pelos mesmos sentidos pelos quais meus irmãos a irritavam. Tu, esposa dileta, admiras-te ao ouvir como meu corpo exalava um dor tão suave, e não era percebido por quem tratava comigo, pois tu, anteriormente, não havias ouvido dizer coisas semelhantes. Digo-te, em verdade, o odor exalado de minha humanidade
era tão forte, tão suave, que recreava as almas, que se tornaram dignas de senti-lo. Eram as almas justas e inocentes. Não sentiam este odor no sentido corporal, mas com o olfato da alma. Essas almas, pois, pela suavidade do odor, acorriam para mim, como ouviste, que em minha infância as crianças inocentes estavam em torno de mim, porque sua alma era atraída por aquele suave odor. Disto dá certo testemunho a figura da esposa sagrada, quando diz a seu dileto esposo, figurado em minha humanidade: arrasta-me em pós, de ti corremos. Aroma agradável, são esses perfumes. Por isso te amo. As, as donzelas. Estas donzelas me amavam muito e corriam à minha procura, atraídas pela fragrância do odor que sentiam, como almas inocentes. As almas justas, pois, sentiam um olfato espiritual, e isto as atraía a vir a mim e a amar-me. Todavia, havia algumas que, embalsamadas e recreadas daquela suave fragrância, chegaram a entender que minha divindade estava unida à natureza humana e me confessaram e adoraram como verdadeiro filho de Deus. Os reis magos, o velho Simeão, a profetisa Ana, por exemplo, e outros dos quais te falarei em outras ocasiões. Por agora, te digo que me privei completamente de sentir esse agradável e suave odor que minha própria humanidade exalava. Fiz isto, como te disse anteriormente, em desconto de todas as ofensas em que o olfato cometeriam meus irmãos. Não julgues, esposa de Lepe, que essa fragrância fosse um simples odor, isto é, de uma única coisa, e que proporcionasse um só deleite. Oh, era uma fragrância mista de vários e suavíssimos bálsamos, deleitáveis, que faziam transparecer minha divindade. Ouve, como a esposa sagrada diz, na fragrância dos conventos, era um odor misto de várias fragrâncias, assim como um vento não se faz de uma só coisa, mas de muitas, e todas participam do mesmo odor, e uma unida à outra produzem um só odor. Assim era o meu odor. A divindade exalava sua fragrância suave, e todas as minhas virtudes produziam seu odor, e unidas ao odor de minha divindade, produziam uma só fragrância. Esta era tão intensa que, se uma criatura a tivesse sentido, um olfato corporal, teria sido absorvida um só paraíso de delícias. Mas disto só minha dileta mãe foi favorecida, sendo a miúde confortada por meu pai, a fim de que não exalasse a alma por causa de tanta fragrância. A todas as outras criaturas, porém, a mantinha oculta, porque soube ser isto do agrado e da vontade de meu pai. Aflição dos membros. Estando, pois, no seio de minha mãe, privado completamente de todo sentido, isto é, de seu uso, encontrava-me ainda muito angustiado
por não poder fazer movimento algum com as mãos, e os pés tão cruzados, sem nunca movê-los. Oferecia essa pena a meu pai, em satisfação de tantas e tão graves ofensas que recebia de todo o gênero humano, por meio desses membros. Via muito bem todas as faltas que meus irmãos cometeriam com esses membros. A um ou outro, eu contemplava, considerava todos os passos, todos os movimentos, sentia grande dor só ver os ultrajes feitos à divina bondade. Tendo isso, esta, esta concedida por uso do sentido e dos membros, a fim de que fossem empregados para proveito deles e maior glória sua, eles depois faziam justamente ao contrário, empregando-os e servindo-se deles em seu próprio prejuízo e uma desonra de meu pai. Oferecia-lhe ainda essa intensa dor que sentia em satisfação de todas as culpas que eles cometiam com esses membros, e com todo sentido. Meu pai, com isso, foi aplacado e mostrava-se pronto para o perdão, cada vez que se recorresse a ele, com dor por essas ofensas. Rogava-lhe se dignasse conceder tanta graça e virtude a todos para se emendarem, prevenisse-os com suas luzes divinas, inspirações, e dirigisse-lhes os passos e as obras para a perfeição. Meu pai me atendia em todas essas coisas, como de fato o fez, continuamente. Somente a dureza e obstinação da vontade perversa do homem, não se abre a divina graça, a fim de que nele possa obrar. Ao invés, o homem rejeita, consente em suas inclinações, em seus desejos maus, procura satisfazer a sua vontade, e não a de Deus, expulsando assim a graça divina de sua alma, e ofuscando as luzes que meu Pai lhe concede, com razões perversas que lhe inspiram suas paixões, e a cegueira de sua mente. Rogava assim a meu Pai, desse tantas graças àqueles que fossem privados desses meios, por fins sublimes, e que neles fossem torturados por gravíssimos males, devido à exposição divina, a fim de que pudesse sofrer com paciência tudo o que ele tivesse permitido, e que concedesse muitas graças àqueles que tivessem querido dele serviço para sua maior glória e a fim de cumprir a vontade divina. E com isto quisessem mortificar-se, exercitar-se na virtude. Meu pai concordava com tudo, e de fato fez que todas as almas que querem praticar verdadeiramente a virtude e a mortificação são assistidas e ajudadas pela graça divina, de modo particular e admirável. Assim também, vós que sofrem, com paciência e resignação, quem fica privado destes membros, ou é atormentado por males naturais, neles ou no sentido. Tua esposa caríssima é fruto de minhas preces, e só fico excluído
que desesperadamente não querem entregar-se ao querer divino e afasta, e afasta. Ai, Jesus. E afasta imprudentemente de alma, da alma as inspirações divinas e a graça, eles são atormentados e convém sofrer o que meu pai dispõe, mas devido à sua vontade rebelde e desespero, começam a experimentar na vida presente um inferno antecipado, do qual poderiam ter escapado pela entrega às disposições divinas e à divina vontade. Sofria por eles indicível pena, vendo que tudo que eu sofria e todas as minhas orações eram para eles inúteis. Orávamos, olhávamos cheios de compaixão, mas esses olhares e esta compaixão eram inúteis para eles, porque não queriam se render. Assim fez a cidade de Jerusalém. Enquanto eu derramava lágrimas de dor por causa de sua ruína, de nada me serviram, em consequência de sua obstinação. Aflição no gosto. Embora a tenha sofrido durante todo o tempo de minha vida, obstendo-me completamente de provar de todas essas coisas e costumo deleitar a este sentido. Não obstante, esta aflição tornou-me mais sensível no outro materno, se bem que não fosse privado daquele sustento que me convinha para nutri-los. Embora minha humanidade recebesse o alimento necessário e bem limitado da parte de minha dileta mãe, este não me deu gosto algum relativamente à humanidade, porque era igual ao das outras crianças. Alegrava-se, no entanto, meu espírito ao receber aquele alimento tão puro e delicado, que proporcionava a meu corpo matéria para se formar e para crescer. Retirava seu alimento de uma matéria que me era tão grata por sua pureza e inocência. Oferecia também esta pena, e esta aflição, e esta privação, que sofria relativamente à humanidade, e eu trouxe o gosto que tinha quanto à alma, apenas sofrida pela humanidade. Eu a sofria em desconto de todas as ofensas que, com o sentido do gosto, recebia meu pai, de todos os meus irmãos. É porque estes eram muitos e graves. Desde agora, me ofereci a meu pai, declarando querer privar-me completamente, durante todo o tempo de minha vida, de todas as coisas que me proporcionariam qualquer deleite, até privar-me do sustento necessário, como, efetivamente, ouvirei na narrativa. Muitas vezes sofri fome e sede, privando-me daquele, daquele pouco alimento que minha dileta mãe e outros me proporcionavam. Meu pai aceitava todos esses oferecimentos e mostrava-me aplacável para com os pecadores, por ser maior o mérito das minhas ofertas do que todas as ofensas recebidas. De meus irmãos. Embora fossem muitos
e gravos. Ofereci-lhe, pois, este agrado espiritual, quando recebia o alimento de minha direta mãe, estando em seu direito virginal, estando em seu útero virginal. E suplicava-lhe que, por causa desse agrado que experimentei, lhe aprovei-se dar muitas graças àqueles que quisessem mortificar nesse sentido, e se privassem por seu amor e saborear não só aquelas coisas que ofendiam pela quantidade, pois este sentido requer cada vez mais e jamais se contenta. Mas, ainda aqueles que, moderadamente e sem ofendê-lo, podiam ser provados, pedi-lhe ou trouxe fazer que esses experimentassem uma gota do que saboreava meu espírito, quando recebia o alimento de minha tamanho. De fato, meu pai me atendia, como o experimento no espírito se mortificam este sentido, porque sentem mais consolação na alma quando se privam das coisas deletáveis ao paladar os que sentem, os que satisfazem inteiramente esse sentido tão prejudicial ao espírito. Sabe, minha esposa, que todas as almas que vês mortificadas e que fizerem e fazem penitência, que vivem apenas de ervas e outras coisas vis, tudo isso é fruto de meus sofrimentos. Todos receberam de meu Pai a graça de poder fazê-lo. Vi, esposa, todos que se mortificariam, todos que fariam penitência e me compraziam por causa da glória de meu Pai, e de exaltação e dos méritos que assim adquirissem. Tanto maior prazer sentia ao ver que tudo era virtude de minha mortificação e prêmio de minha pena. Por isso, louvava meu Pai, agradecendo sua infinita misericórdia e bondade. E essas almas olhavam-as com amor, como irmãos, meus caríssimos, que anelavam imitar e seguir meus exemplos. Assim, impetravam para eles maiores graças. Olhava depois aquelas almas infelizes que, vítimas do gosto e da satisfação desse sentido, não se preocupam por perderem a graça divina com este gosto, e vendo-as obstinadas ao sentir por elas grande pena, tanto mais quando eu satisfazia por elas, mas elas não queriam prevalecer-se de modo algum dessa satisfação, permitindo, por próprio culpa, que não lhes trouxesse bem algum, nem tudo aquilo que por elas havia realizado. Penas e alegrias, mesmo que experimentei, quando a este sentido, sentiam em todos os outros sentidos, e todos juntos causavam grande pena a meu espírito. No entanto, mais que atormentado, a aflição causada por meus irmãos, que ofendiam meu Pai por todos os sentidos, e não queriam prevalecer-se de todos os meus sofrimentos e obras em seu favor. Proporcionava-me, porém, alguma consolação ver que muitos prevaleceriam de meus sofrimentos e de meus méritos, e que em vista desses, para imitá-lo,
mortificariam e avançariam na virtude e na perfeição. E eu, vendo sua boa vontade e a correspondência à minha graça, incitavam-me a amá-los mais e impetrar-lhes maior graça e fortaleza, a fim de que pudessem prevalecer no bem e conquistar cada vez mais méritos para a vida eterna. Amém, filhos.